Bom, então, primeiro aí, classificação. Sistema linear tem lá as incógnitas x, y. Aqui, por exemplo, você tem um exemplo de um sistema 2 por 2, duas incógnitas, duas equações, tá? Classificação de um sistema. Um sistema sempre vai classificar em três possibilidades. SPD, que é o sistema possível e determinado, tem só uma solução. O que ele quer dizer com isso? Conjunto verdade vai ter lá só um valor para o x, só um valor para o y. Se tiver z, só um valor para o z. É o que mais aparece, tá? É o SPD, sistema possível e determinado. Tem também o sistema possível indeterminado, SPI. Ele tem infinitas soluções, tá? Como é que você vai fazer para achar essas infinitas soluções? Você vai chamar o x, ou o y, ou o z de alfa e vai descobrir todas as demais em função do alfa. A alfa ou k, você escolhe a incógnita que você quiser. E tem também o sistema impossível, o sistema que não tem solução, o conjunto verdade é vazio, você não vai encontrar nenhum x e y e z que satisfaçam lá as equações simultaneamente, tá? Tudo bem? Eu vou dar um exemplo de cada aqui, depois a gente discute melhor o SPD e a regra de Cramer, que é o objetivo da aula. Observe aqui, x mais y, x mais 3y igual a 5, x mais y igual a 3. Se eu multiplicar de baixo por menos 1, para poder cancelar o x. Então, vai ficar x mais 3y igual a 5. Aqui vai ficar menos x para poder cancelar. Menos y igual a menos 3. Somando, cancela aqui, vai ficar 2y igual a 2. Sai que o y dá 1. Descobrir o y, substitui em uma delas, descobre o x. Pode ser antes de multiplicar, né? Vai ficar x mais 1 igual a 3. Sai que o x vale 2. Então, está aí a solução. O x vale 2, o y vale 1. Então, o conjunto verdade, nesse exemplo bem simples, é x igual a 2, abre chaves, depois parênteses, depois o primeiro x, depois o y, se tiver z, depois o z, né? Então, por que ponto? Porque, na verdade, isso aqui são duas retas que elas se encontram nesse ponto, são retas concorrentes, tá? Se você pegar 2 mais 3 vezes 1 dá 5. 2 mais 1 dá 3, tá? Então, é um sistema possível e determinado, só tem essa solução, tá? Depois a gente vai aprender a resolver por determinantes, tá? Então, está aí um exemplo do sistema possível e determinado. Vamos ver o possível indeterminado e o impossível. Vou passar aqui, tá bom, queridos? Depois, um exemplo de sistema possível e indeterminado. Observe que a equação de baixo é o dobro da de cima, tá? Então, você poderia cancelá-la. Ou se você multiplicar de cima por menos 2, você vai ficar com menos 2x menos 2y igual a menos 8. A de baixo vai ficar 2x mais 2y igual a 8. Somando, você vai ficar com 0x mais 0y igual a 0, né? Tá? Ou 0 igual a 0, né? Isso aqui é verdade, né? Isso aqui é característica de sistema possível indeterminado. Como é que você faz? Descarta uma delas, né? Porque a de baixo é proporcional de cima. Como é que você faz para achar as infinitas soluções? Vou chamar o y de alfa. Daí vai ficar x mais alfa igual a 4. Sai que o x vai ser 4 menos alfa. Quais são as infinitas soluções? O x vai ser 4 menos alfa, o y vai ser alfa, e você coloca que o alfa pode ser qualquer valor real. Então, se o alfa for 0, vai ficar 4, 0, vai ser solução desse sistema. Se o alfa for 1, vai ficar 3 e 1. Se o alfa for 10, vai ficar menos 6 e 10, assim por diante, tem infinitas soluções. É o que dá mais trabalho, principalmente quando ele quer achar as infinitas soluções. Então, observe que uma equação é proporcional à outra. Ou, quando tiver 3 equações, gerar uma equação mais a outra, está dando uma terceira equação. Tá? Vou passar. E tem também o sistema impossível, né? Se você multiplicar, por exemplo, uma delas por menos 1, por exemplo, vai ficar aqui menos x, ou já vê, como é que x mais y vai ser 4 e vai ser 5 ao mesmo tempo? Não vai ter jeito, né? Mas resolvendo, você vai chegar num absurdo. E, por exemplo, se eu somar, vai ficar 0, né? 0, vai ficar 0 igual a 1. Isso aqui é falso, né? Ou pega lá x mais y igual a 4. E se x mais y vale 5, 5 igual a 4 é falso, né? Então, é um sistema impossível, o conjunto verdade vai ser vazio, tá? Então, são esses os três tipos de sistema. É claro que eu dei um exemplo 2 por 2, mas, em geral, vai aparecer o 3 por 3, tá? Vou passar. Agora, vamos ver a ideia importante da aula, que é a regra de Cramer, teorema de Cramer. Primeiro,
Sistema normal. O sistema linear S, com M equações N incógnitas, é chamado de sistema normal quando o número de equações é igual ao número de incógnitas, quer dizer, aqui, por exemplo, é 2 por 2. Duas incógnitas, x e y, duas equações, tá? Se tiver três incógnitas, x, y, z, vai ter três equações, tá? E o determinante do sistema é diferente de zero. Que determinante é esse? É o determinante da matriz incompleta, tá? Então, eu prefiro falar que x vai ser dx sobre d, o y vai ser dy sobre d, o z vai ser dz sobre d, né? Então, vamos ver quem que é d, dx, né? O d não pode ser zero, né? Se ele for zero, depois a gente vai ver que ou ele vai ser indeterminado ou impossível. Aqui, por exemplo, ó, tem esse sistema aqui, vou resolver por Cramer. Ó. Coluna do x tem lá 1, 3, coluna do y, 2, 4. O d, então, é o determinante da matriz incompleta. Tira essa coluna independente. Bom, aqui vai dar 4 menos 6, deu menos 2. Quem vai ser o dx? Você vai pegar a coluna independente aqui, ó, esse 5, 11, e vai colocar na coluna do x. Essa aqui não é a coluna do x? Então, a gente vai colocar esse 5, 11 na coluna do x. Então, esse vai ser o dx. Vou calcular esse determinante, vai dar aqui 20 menos 22, dá menos 2. Quem que é o x? É o dx sobre o d. Menos 2 por menos 2 deu 1. Achei o x. Poderia substituir lá e já descobri o y. Quem vai ser o dy? Pega essa coluna independente e coloco na coluna do y. Coloco aqui no lugar da coluna do y. Então, observe que ele manteve lá o 1, 3. No lugar do 2, 4, ele colocou 5, 11. Calcula aqui, vai dar 11 menos 15, dá menos 4. Quem que é o dy? Quem que é o y? dy sobre d. Menos 4 por menos 2 deu 2. Então, tá aí o conjunto verdade, tá? No 2 por 2, nem aconselho a fazer por Cramer, mas é só mais um jeito de resolver. Depois, bom, lembrando que um sistema ele pode ser representado pelo produto de matrizes. Por exemplo, esse sistema... Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Opa. Esse sistema aqui. Isso aqui, ele pode... Tá difícil. Esse sistema pode ser representado como 1, 3, 1 vezes a matriz aí XY, né? Dando 5, 3, né? Tudo bem? Porque o que acontece aqui? 1 vezes x mais 3 vezes y dá 5, né? Ou eu costumava colocar em cima, né? Na hora de fazer multiplicação de matrizes, eu colocava o xy aqui, e aí prolongava aqui, né? Isso vai ter que dar o 5, 3, né? Quer dizer, esse elemento é 1 vezes x mais 3y, então o sistema dá para montar para ser escrito como produto de matrizes, tá? Então vamos para os exercícios, talvez fique mais claro, tá? Então aqui o exercício 1, tudo bem? Lá na página 9, frente 2. A compra de 2 kg de arroz, que está caro, né? O pessoal anda reclamando, 3 kg de feijão, 1 kg de farinha, gastam-se R$26. Vamos falar que X é o preço do quilo de arroz, Y é o preço do feijão e Z seja o preço do quilo de farinha, tá? Então, já tem um sistema aí, quer dizer, 2x, 2 quilos de arroz vezes o preço do quilo de arroz, mais 3 vezes o preço do quilo de feijão, mais 1 quilo de farinha, gastou aí R$26. Observe que você tem 3 incógnitas. A gente precisa de 3 equações. No mesmo supermercado, 1 quilo de arroz, 2 quilos de feijão e 2 quilos de farinha custam aí R$20. E ainda nesse supermercado, 3 quilos de arroz. Aqui, na verdade, é 2 quilos, corrija aí, não é 21 não. 3 quilos de feijão. Ainda 3 quilos de feijão. E aqui não é 21, é 2 quilos, tá? Coloca quilo aí. 2 quilos de farinha, não é 21, tá? Ele copiou errado. Quilo, tá? Deixa eu até marcar direitinho ali. Então, esquece aqui o 1. Coloca aí quilograma. Vezes Z, isso gastou aí R$33, tá? Ele não pediu para resolver o sistema, não. Na verdade, o que ele quer? A equação que permite obter os preços X do quilograma de arroz, Y, o preço do feijão, e Z, o preço do quilograma de farinha, os reais são... Então, esse sistema, como é que eu posso montá-lo? Eu posso dizer que coloca aí o 2, 1, 3, 3, 2, 3,
1, 2, 2, né? Observe que isso tem que ser multiplicado, o 2 tem que ser multiplicado pelo x, né? O 2, 1 e o 3. O 3 tem que ser multiplicado pelo y, e o 1 tem que ser multiplicado pelo z. Isso é um z, tá? E esse produto vai dar quem? O 26, 20 e 33, tá? Que ele coloca aqui embaixo, né? Quer dizer, então vai ser a alternativa A, né? Tudo bem? E mesmo pelas condições de existência, essa matriz aqui é 3 por 3, né? Essa outra matriz aqui ela é 3 por 1, né? Lembra da condição de existência? E aqui dá uma matriz 3 por 1, né? Tá? Então, a alternativa A é só isso, né? Ele coloca do lado, eu prefiro colocar em cima, mas coloca do lado, né? Seria a alternativa A. É só isso, não era para resolver, tá? Tudo bem? O problema da B, ó, aqui ele coloca 1, 3, 1, na verdade é 2, 1, 3 aqui, né? Aqui também coloca uns números nada a ver, né? Tudo bem? Então seria isso. É só isso no exercício 1. Deixa eu pausar aqui enquanto vocês copiam. No exercício 2, resolver o sistema utilizando o método da adição, tá? Então eu tento multiplicar por um valor e somar as equações e cancelar uma das incógnitas. O 2 e o 3 está ruim de cancelar, o 3 e menos 1, basta multiplicar de baixo por 3, né? Para depois você somar. Então, eu vou multiplicar aqui por 3 vezes 3. Então, copia a primeira novamente, igual, repete, né? Então, vai ficar 2x mais 3y igual a 1. A de baixo, multiplicando por 3, vai ficar 9x, 3 vezes 3x, menos 3y, igual a 54. Somo. Método da adição por isso, né? Você vai somar e vai cancelar aqui esse 3y menos 3y. Então, você vai ficar com 11x igual a 55. O x, então, vai ser 55 por 11, então sai que o x vai ser igual a 5. Descobrir o x, substitui numa delas, você vai achar o y. Pode ser antes de multiplicar, pode ser depois, né? Tanto faz. Se você pegar lá 3x menos y igual a 18, vamos passar o menos y para lá, já fica y, passa o 18 para o outro lado. Fica 3x menos 18 igual a y. 3 vezes 5 menos 18 igual a y. Isso dá 15 menos 18, biscoito, vai dar menos 3. Então, você tem aí a solução. Então, sai que o conjunto verdade desse sistema é um ponto, né? X vale 5, Y vale menos 3. Significa isso? Se eu fosse construir essas duas retas, né? São retas, são funções do primeiro grau, elas iam se encontrar nesse ponto, tá? Esse ponto pertence às duas retas simultaneamente, tá bom? Então é isso. Deixa eu só destacar aqui, então. Essa é a solução. Para variar, não tinha gravado. Aqui a gravação, então, só relembrando aqui para a gravação, né? Regra de Cramer. O x é dx sobre d, o y dy sobre d. Quem que é o d? É o determinante da matriz incompleta, pego 2, 3, 3 e menos 1, calculo esse determinante, deu menos 11. Quem que é o dx? Você vai pegar a coluna independente aqui, 1, 18, e vai colocar na coluna do x. Calcula esse determinante, deu menos 55. Então, o x ficou aí o dx sobre d, deu 5. O dy, você vai pegar essa coluna independente aqui e vai colocar na coluna do y, né? Vai colocar aqui. Então, e calcula, a dx fica igual, né? Calculo, deu 33, 33 por menos 11 deu menos 3, tá? Daí você chega nesse conjunto de verdade, beleza? Para variar, estava esquecendo, né? Bom, então eu falei que x é o preço do hambúrguer, y é o preço do suco e o z é o preço de um refrigerante. Então, a família Silva gastou R$64 comprando 3 hambúrgueres e 4 sucos. Então, 3x mais 4y dá 64. A família Pereira gastou 35, comprando 2 hambúrgueres, 2x, mais um suco, mais um z, mais um y, mais um refri, que é um z, gastou 35. E o Pedro foi com sua namorada, cada um consumiu um hambúrguer e um refrigerante, então são 2 hambúrgueres, 2 refrigerantes, e gastou R$32. Tá? Ele quer saber x, que é o preço do hambúrguer. Cramer, x é dx sobre d.
O D, quem que é? O determinante da matriz incompleta. Coeficientes do X, 2, 2, 2. É 3, 2, 2. Do Y, tem o 4, tem 1 e tem o 0, né? Não tem nada ali. 4, 1 e o 0. E o Z tem 0, 1 e 2. Tá? Já o dx vai ser o quê? Vou pegar essa coluna independente, vou colocar na coluna do x. Isso aqui eu vou colocar na coluna do x, na primeira coluna. Então, vou colocar aí o quê? 64, 35 e 32. Bom, as demais ficam igual, né? 4, 1, 0, 0, 1, 2. Ficam iguais as últimas duas colunas. Bom, para ganhar tempo, para a gente conseguir terminar essa aula, eu vou pegar o resultado. Aqui é o determinante mecânico, repete as duas colunas. Isso aqui deu menos 2, tá? Acredita em mim, não repete as colunas. Isso aqui deu menos 24, calculando aí, repetindo as colunas, tá? Então, daqui sai que o preço do hambúrguer, eu peguei a resposta, tá bom? É só calcular lá, repetir as colunas, usar a regra de Sarri. Então, vai ficar o dx sobre d, vai ficar menos 24 por menos 2, o x igual a 12. 12 reais, então, é o preço de cada hambúrguer. Que está na Alternatives. B de bola. Beleza, beleza. Coraçãozinho aqui no B. Pausa a gravação. Bom, então aqui, FGV, primeira fase. A respeito do sistema de equações lineares, x e y são incógnitas, esse m é um parâmetro, né? Com m sendo um número real. Representa um ponto no plano apenas quando n for igual a 1, né? Se tiver só uma solução, vai ser um ponto só, para km igual a 0. Vamos calcular aí. Primeiro, vamos analisar o D. Se o determinante for diferente de 0, só vai ter uma solução, só um ponto, né? Então, vai ficar aqui m, menos 3, 4 e menos 5. Calculando esse determinante, vai dar aqui menos 5m. E aqui vai dar menos 12, troca o sinal, fica mais 12. Somando isso, não tem condição de dar diferente de 0. Para o sistema ser possível e determinado. Deixa eu trocar de cor aqui. Então, vai ficar 12 menos 5m diferente de 0, para ele ser SPD. 12 diferente de 5m, então vai ficar 12 quintos diferente de m. Quer dizer, se o m for diferente de 12 quintos, só vai ter uma solução, vai ser SPD, né? Aí teria só um ponto. Então, representa um ponto quando m for igual a 0? Não. Representa um ponto do plano. Tudo bem? Um ponto do plano apenas quando m for igual a 0? Não, não é apenas quando m for igual a 0. Quando m for igual a 0, com certeza vai dar um ponto só, vai ter só uma solução. Mas para qualquer m diferente de 12 quintos, vai dar... então, m pode ser 1, pode ser 10, pode ser 20, que vai dar só um ponto. Então, quando ele fala aqui em apenas, o problema está aí. Então, isso aqui é falso, tá? Não seria só para n igual a 0. Para qualquer m diferente de 12 quintos, o sistema teria apenas uma solução, apenas um ponto. Representa um par de retas concorrentes no plano quando n for igual a 12 quintos. Se o n for 12 quintos, vamos ver o que acontece. Se m for igual a 12 quintos, olha como vai ficar o sistema. 12 quintos, não é 15, é 12. 12 quintos de m menos 3. Não, 12 quintos de y. De x, tá difícil, hein? Menos 3y igual a 4. Aqui 4x menos 5y igual a 7. Então, aqui, se for 12 quintos, ou ele vai ser SPI, vai ter infinitas soluções, ou vai ser SI. Tá? Para saber qual é, a gente tem que analisar. Se m for diferente de 12 quintos, aí ele vai ser SPD, só vai ter uma solução. Bom, aqui então, vamos multiplicar de cima por 5, né? E aí, então, como é que vai ficar de cima? Para cancelar aí, 5 vezes 12 quintos vai dar 12, né? 5 vezes menos 3 vai dar menos 15. E aqui vai dar 20.
Aqui de baixo, para ficar 12 também, vou multiplicar aqui por 3. 3 vezes 4x vai dar 12x. 13 vezes menos 5 dá menos 15. Só que 3 vezes 7 dá 21, né? Tá vendo? Tem uma incoerência aqui, né? Porque vai acabar 12x menos 15y igual a 20 igual a 21, né? Vou pensar no 12x menos 15y igual a 20. E aqui no lugar desse 12x menos 15y eu posso substituir por 21. 21 igual a 20, isso é falso, né? Sai que o conjunto verdade seria vazio, né? Opa, vazio. Então, o que a gente conclui? Ó? Se M for diferente de 12 quintos, o sistema é possível e determinado, só tem uma solução. Uma única solução, um único ponto. Essas duas retas vão se encontrar num único ponto. Se M for igual a 12 quintos, então o sistema vai ser impossível. O que vai dar? Não vai ter solução. Essas retas não vão se encontrar, vai dar retas paralelas, né? Tudo bem? Aqui não tem solução, então quer dizer que dá duas retas paralelas. Então você teria lá retas paralelas, né? Distintas. Então, vamos ver o que representa um par de retas concorrentes para m igual a 12 quintos? Não, paralelas, né? Não apresenta solução quando m igual a 12 quintos? Verdade, né? Não tem solução, vai dar retas paralelas distintas. Apresenta infinitas soluções? Não, é só se tivesse dado SPI. É possível e determinado para qualquer valor de m? Sim, para qualquer valor de m, diferente de 12 quintos, né? Tá? Então, ficamos aí com alternativos. C de coração. Tudo bem?